igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, pode tomar o assento. Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia Sagrada no livro dos Salmos, Salmos de número 5. Nós estamos numa série, quando assim o Senhor permite e a agenda também corrobora, do mês, a gente faz a exposição de um salmo da Bíblia. E tem sido muito desafiador, porque quando você prega, para aqueles que pregam, é diferente quando você tem uma mensagem, né? Ou às vezes é um tema. Boa parte das pregações, até da comunidade Ágape, elas são pregações temáticas, né? Ela parte de um tema. E é muito mais fácil pregar de forma temática, porque você já vai com a ideia pronta para o texto, e aí você acaba encontrando um texto que corrobora ou favorece a ideia a qual Deus colocou no seu coração. E não tem nenhum problema, contanto que você explique. Mas pregar de maneira expositiva, ela exige mais de você, porque você não tem uma ideia. Você vai para o texto e o texto que vai dar a ideia. Então você vai pregar aquilo que o texto está querendo falar. E aí é muito mais difícil, que você tem que estudar, tem que analisar, você tem que encontrar um tema, você tem que encontrar o assunto, a ideia central. E esse garimpo, ele é mais trabalhoso. E muitos pregadores não querem adentrar dentro desse garimpo. Mas a gente recebe de Deus muitas revelações, dentre as quais nós vamos falar aqui hoje. Amém, irmãos? Eu quero ler com vocês os Salmos de número 5. Os irmãos me ouvem bem? Glória a Deus. Está escrito assim: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, o Senhor pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. Porque não há retidão na boca deles, e o seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara-os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegre-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defende. Em ti se gloriarem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoará ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Curva tua cabeça, vamos fazer uma oração nesta manhã. Eterno, nós queremos orar, Senhor, porque a gente entende a importância da exposição da tua palavra, e esse é o momento do alimento, Senhor. Preparei esse alimento com muita dedicação, com muito carinho, ó Pai amado, para que nós possamos alimentar esta igreja, e que essa igreja seja uma igreja forte, madura, Senhor, e que possa aproximar-se ou chegar-se, porque essa é a meta, a estatura de varão perfeito. Utiliza a minha instrumentalidade, Senhor, mas estou dependente totalmente do teu Espírito aqui nesta manhã. É o pedido feito em o nome de Jesus. Amém. Quem pode aplaudi-lo nesta manhã? Glória a Deus. Hoje eu quero trabalhar por que recorrer a Deus em tempos de perseguições.
olhando para esses salmos, a vida de Davi, ela é uma vida muito permeada por perseguições, simplesmente por uma coisa, Sean, simplesmente por uma coisa: ele era uma pessoa escolhida por Deus. A gente acha que na vida, a vida vai ser fácil para nós, ela vai nos dar, os caminhos serão tranquilos, nós seremos aceitos e compreendidos por todos. E a gente tem aquela ideia daquele louvor que Deus vai na frente, vai abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos, e aí vai, a gente está com esse louvor. Acho que está dando uma microfonia aí, filho, dá uma olhada, tá bom? Acho que possa ser a PA. Quando eu analiso a história de Davi, a vida de Davi, o Davi, as perseguições que ele teve, ele criou um diário. E ele utilizou dessas perseguições e ele criou inúmeros salmos para adorar. Olha que legal, olha que da hora. Você fazer uso das perseguições como um método de adorar a Deus. Não é fácil. Eu queria que você olhasse bem para mim aqui nessa manhã. Você é uma pessoa que persegue outra? Sabia que tem crente perseguidor, irmão? Que persegue a outra pessoa. Quando a gente olha para Davi, o problema já começa dentro da casa já, porque os seus irmãos já não têm tanta afinidade com Davi. Eu não sei se vocês lembram, os irmãos dele foram para a guerra. E Davi está pastoreando as ovelhas e obedece o pai levando algo para os irmãos e vê como estava a guerra. E quando ele chegou, ele fez uma pergunta, tipo, e aí, quem está ganhando? Aí já vieram com inúmeras pedras para sobre Davi. O que vieste fazer aqui? Deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Irmão, mas o Davi, ele já tinha recebido de Deus uma unção. E quando você recebe de Deus uma unção, a unção que você recebeu de Deus vai atrair perseguidores. Uma vez que Davi derruba o gigante, eu estou aqui bem construindo com você aquilo que nós vamos pregar, porque esse Salmo de Davi foi composto, redigido, escrito em um ambiente de perseguição. E aí é o tema: por que recorrer a Deus em tempos de perseguições? Quando Davi ele matou o Golias, ele foi trabalhar no palácio. Está todo mundo comigo? Ao trabalhar no palácio, ele se destacou por ter matado Golias. O rei Saul, endemoniado agora, em todo o tempo que esteve no trono, perseguiu Davi toda a sua vida. O Davi viveu fugindo, ao ponto que Davi, dentro de uma estratégia que Deus deu para ele, ele foi morar na terra dos filisteus, onde ele matou o campeão que era o Golias. Ele foi morar em Gate, capital da Filístia. O Saul persegue violentamente e Davi compõe inúmeros salmos, fugindo-se para a caverna, se envolvendo com mercenário, com gente endividada, cheia de problemas, que se tornarão seus valentes futuramente. Davi está... Irmão, o ministério de Davi é perseguição e luta. Aí eu cheguei, perguntei para o chat GPT. Eu falei, liste para mim todos os salmos que Davi foi perseguido. Tá bom, senhor Renato. Eis aqui, todos os salmos que Davi foi perseguido. Salmos 3, fugindo de Absalão. Salmo 7, palavras de Cuxi, o benjamita, que é um salmo também de perseguição. Outro salmo, 18, quando o Senhor o livrou de todos os seus inimigos da mão de Saul. 22,
Ele expressava sofrimento e confiança em Deus. Salmos 31, pedindo proteção para Deus contra os seus inimigos. 34, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque que o expulsou. 52, um salmo de Davi, quando Doeg, o edomita, foi a Saul e lhe disse que tinha ido à casa de Abimeleque. 54, que Davi, não está Davi escondido entre nós, quando os ifeus foram a Saul. Salmo 56, quando os filisteus o prenderam em Gate. 57, fugia de Saul na caverna. 59, enviou homens para vigiar a casa de Davi e matá-lo. Salmo 63, quando estava no deserto de Judá. Salmo 142, quando estava na caverna, ele fez uma oração. São alguns, tem mais aqui. Ela não me deu tudo, porque o chat GPT não é perfeito. O Salmo 5, que ele também não colocou, que alguns não querem atribuir a Davi, porque Davi falou que vai ao templo. Como que Davi vai ao templo? Que quem construiu o templo foi Salomão. Então não pode ser Davi, é por isso que há a possibilidade. Porém, a gente sabe que em Siló é denominado de casa, o templo. Ana subiu aonde? Mas o templo não tinha sido feito na época de Ana. Então é uma possibilidade de ser aquele ambiente de adoração. E diante disso, eu quero trabalhar hoje. Por quê? Recorrer a Deus em tempos de perseguições. Aí alguém poderia falar assim, pastor, o que a gente ganha ao recorrer a Deus em tempo de perseguições? O Salmo 5 aqui, ele nos revela alguns motivos. Hoje eu quero trabalhar 4 motivos. Diga comigo, 4 motivos por que recorrer a Deus em tempo de perseguição. O primeiro motivo que eu quero trabalhar, por que recorrer a Deus em tempo de perseguição? Diga comigo, porque Deus estará disponível para nos atender. Uma vez que Deus está disponível para nos atender, diga comigo, ouvindo as nossas orações. Vamos ler os 3 primeiros versos. Dá ouvidos à minha voz, às minhas palavras, Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Em tempos de perseguição, o primeiro motivo que levou Davi a recorrer a Deus nesse tempo é porque ele sabia que Deus estava disponível para atendê-lo. Porque tem muito amigo que quando você está bem, ele está com você, mas no dia que você precisar de verdade, ele não estará disponível. Quantos que vão te abandonar no momento que você mais precisar? Vão virar as costas, não irão lhe compreender. Mas como bem diz o Salmos 46, Deus é diferente, socorro presente no dia da angústia. E esse é o primeiro motivo que leva a gente a recorrer a Deus quando a perseguição chegar. Eu não sei como você tem sido perseguido, quais são as suas lutas. A forma de Davi se dirigir a Deus, conforme o comentário dos Salmos, não fornece uma organização lógica. Antes revela quão pessoal é o seu relacionamento com Deus. Olha que legal isso. Olha que comentário, pastor Felipe. Porque quando a gente quer orar, a gente dá uma ideia que a gente tem que organizar, né? Eu, quando vou lavar a louça, eu organizo a louça para lavar. Eu não consigo lavar a louça se eu não organizar. Coloco os pratos, coloco os talheres tudo dentro de um copo. Aí eu primeiro lavo os copos, porque as gorduras estão tanto nos talheres como estão nos pratos. E se eu lavo primeiro os pratos, depois os copos ficam com gordura. Tudo certo, mulherada? O pastorzão é bem assim, Suélia. Põe uma tornozeleira aqui, tá? Lavo os copos depois eu vou e lavo os pratos, depois eu lavo os talheres. E por último nós lavamos o quê? Não, bate palma aí, o pastor Renato tá bem demais. O que é isso? Isso aqui é um monstro sagrado? A gente organiza para fazer as coisas. Isso é muito de pessoas coléricas, né? Organizados. Tem alguns, por mais que eu tenha indisciplina em algumas áreas, outras eu acabo procurando arrumar disciplina. Mas essa oração de Davi é uma oração que demonstra que não tem uma organização lógica.
Sabe quando você abre e vai conversando com Deus, vai falando com Deus? Porque tem gente que quer chegar diante da presença do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, que habita numa luz inacessível. Aleluia. O Salmo 139 diz, aleluia. Quem pode dar glória? Ele começa a pregar para Deus. Ai. Salmo 139 diz que não dá para fugir da tua face. Estou aqui, Senhor, o Senhor está ouvindo a minha oração. Eu já lembro de uma história, Deus. Eita glória. Eu lembrei de Davi. Irmão, e começa a pregar para Deus. Não é isso que Deus quer que você ore, irmão. Não demonstra uma organização lógica, sabe por quê? Porque é a alma, porque os salmos é a alma de alguém que está passando por luta, é a alma de alguém que está em aflição, é alguém que está desesperado, e quando você está desesperado, você vai liberando palavras, você vai falando de uma forma que você nem sabe que você falou, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Nesses momentos de perseguição, Deus consegue organizar a tua oração. Às vezes você não tem nem lágrimas, aleluia, não tem palavras, mas o Senhor consegue discernir você. Às vezes você não fala nada, você só dobra o seu joelho, fica ali na meditação, como ele diz, olha, o Senhor, ele consegue entender, não é só atender, ele entende quando você não fala nada, porque esse é o Deus que você serve. Então você tem motivo, porque quando chegar o dia da perseguição, recorra ao Deus que você serve. E ele utiliza, dá ouvidos às minhas palavras, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, a ti orarei, ouve as minhas palavras. A quem a gente tem recorrido em nossas perseguições? Segundo o livro de Reis, capítulo 1, Acasias estava enfermo, e ele foi recorrer a um deus de Ecrom, um deus filisteu, um deus da Filístia, chamado Baal-zebub, o deus da mosca. Pergunta a Baal-zebub se eu vou ser livre dessa enfermidade. Ele estava numa cama, ele estava enfermo, era uma perseguição para ele. Mas Deus levantou o profeta Elias e disse para ele assim: pergunta para Acasias se não tem Deus em Israel, para ele recorrer outro Deus nesse período da enfermidade. A pergunta de Deus para você nessa manhã, quando a luta bate na sua porta, a quem você vai recorrer primeiro? Às vezes quando a gente está passando por perseguição financeira, ou quem sabe fruto da nossa desobediência, aí a gente vai recorrer ao limite, a gente vai recorrer ao cartão de crédito, ao empréstimo pessoal, ou ao agiota, e tem um Deus dizendo: eu quero te abençoar, eu tenho bênção sobre a tua vida, eu estou querendo desembaraçar aquilo que você embaraçou. Deus está falando: eu sou socorro presente quando a angústia chegar. E tem perseguições que parece que trava a gente, irmão. Tem perseguições que parece que nos impede a caminhar. A gente fica neutralizado, inativo, passivo, a gente não consegue agir. E tem momentos que ao invés de a gente recorrer a Deus, a gente recorre às nossas estratégias. O rei Josafá, ele desce até Israel, e quem está liderando Israel, capital do norte, é Acabe. E Acabe falou assim: eu estou querendo ir para uma guerra, você vai comigo? E Josafá falou assim: estamos juntos, os meus homens são seus homens, meu exército é seu exército, mas eu só vou para a guerra se a gente consultar ao Senhor. Seja por isso, eu tenho 400 profetas aqui que eu pago eles para profetizar nesses momentos. Ei, profetas, devo eu ir à guerra? Irmão, e Ramate Gileade, que está da Transjordânia, quem está estudando geografia da terra bíblica, matéria que a sua amava. Ramate Gileade, lembra que nós estamos estudando ali? Que Elias é daquela cidade. Estava quietinho, ele queria arrumar briga. Irmão, tem gente correndo atrás de luta, irmão. Tem gente atrás de perseguição. Eles estão lá, vamos tomar. Falei, não, procura saber se Deus está com a gente. 400 profetas, todos, unanimemente, porque recebiam, caiu o Pix na conta. Vai que Deus é contigo. Mas Josafá, rei de Judá, falou assim: mas não tem um profeta de Deus aqui? Ah, mas tem um, mas não fala nada bom de mim. Não, é esse que a gente tem que consultar. Falou assim:
Se for, vai morrer. Eu não falei que ele não fala nada de mim? Bem, pegaram uma lança, furaram o queixo de Micaías, se não me falha a memória se é Micaías. E o rei Acabe foi disfarçado para a guerra. Sabe, ele colocou um disfarce, eu faço disfarce, né? Ninguém sabe que eu sou o rei. Do nada, alguém soltou uma lança. Matou quem? Porque não recorreu a Deus no dia da perseguição. Elias desafia 850 profetas. E os adoradores de Baal começaram a clamar. Começaram a clamar. No momento de uma perseguição, no momento de um desafio. Imagine, meu irmão, você chegar num dia da prova, num dia que você precisa do Deus que você serve, que você é devoto a Ele, fiel a Ele, e começou a clamar. E Elias, um pouco sarcástico, falou: provavelmente Baal deve estar dormindo, clama mais alto. Eu acho que ele está com um problema nos ouvidos, hein? Clama que ele não está conseguindo ouvir. Eu acho que ele foi viajar. Eles não estão conseguindo atender você. E eles clamavam, pegavam pedaços canivete, eles se cortavam, se mutilavam. Responde, Baal! Estamos numa perseguição, precisamos de resposta. Mas Baal não responde, como diz o Salmo 115. Tem olhos, mas não vê. Tem perna, mas não anda. Tem ouvido, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheira. O nosso Deus é vivo, está no céu. E Elias falou: agora é o momento, papai. Falou: chega a mim. Sabe por que Deus não estava respondendo? Porque o altar estava quebrado. Primeira coisa, para receber resposta de Deus, eu vou consertar o altar. E quando ele falou: papai, é agora, papai respondeu. Esse é o motivo de buscarmos ao Senhor nos dias das perseguições. Já dizia Jeremias: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que você não sabe. Esse é o primeiro motivo. Por que recorrer a Deus em tempo de perseguição? Porque Deus estará disponível para nos atender, ouvindo as nossas orações, respondendo-nos pela nossa perseverança. Olha que diz o versos de número 3. Versos de número 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei, diga comigo, e vigiarei. A ideia de vigiar é uma proposta de espera. Eu estou orando, mas eu estou esperando com expectativa a sua resposta. Eu sei que no momento da perseguição o Senhor está disponível, você ouve a minha oração. Ouvir é uma coisa, responder é outra. Então eu estou falando com você, mas eu vou esperar o Senhor me responder. E quando você procura a palavra apresentar, ela sempre denota ação. Em Levítico 7, é como colocar lenha sobre o altar. Salmo 132 é preparar uma lâmpada. Em Salmos 23, arrumar a mesa. Em Salmos 50, apresentar uma causa jurídica. Em Salmos 40, expressar pensamentos. Quando Deus está decidindo destruir Judá, Abacuque se levanta numa casa e falou: Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai ouvir? O Senhor vai usar o ímpio para afligir o justo? O Senhor acha legal isso, Senhor? Olha a ousadia do profeta. O Senhor acha legal pegar esse povo que marcha, Senhor, como leões, como águias? Você vai usar eles para nos destruir, Senhor? Eu não estou entendendo esse negócio não. Mas Abacuque no capítulo de número 2, ele falou assim: mas eu me colocarei como vigia, eu vou ficar na torre, esperando o Senhor me responder. E no versos de número 2, o Senhor respondeu. É por isso que Abacuque, ele vai orar, aleluia. E em oração ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que as vacas sejam arrebatadas, ainda que o fruto da oliveira minta, o Deus que eu estava vigiando, ele se levantou para me responder. Ele saiu do deserto de Temã, de Pará, e eu vi quando Deus saiu de lá, começou a andar, os montes começaram a se abalar, houve raio, veio o trovão, Deus vai responder. Crente aqui, ó, tem crente que está orando, mas Deus manda dizer: chegou o tempo de eu responder a sua oração.
você ora e está esperando a mensagem, levante a sua mão, levanta. Tem gente que está muito tempo orando, está muito tempo orando. Deus está ouvindo o seu entendimento, Ele está ouvindo as suas palavras, e você está esperando com expectativa. Papai já se levantou e está vindo ao seu encontro, Ele vai te responder. E resposta vem pela perseverança. A resposta vem pela perseverança. Eu vou falar de novo, resposta vem pela perseverança. Tem gente que desiste muito fácil. Tem gente que desiste muito fácil. Começou a orar, as coisas... Ei, irmão, vou te falar para você. Quando o vale está cheio de ossos secos, ossos espalhados, a primeira coisa para gerar vida, primeiro é ajuntar os ossos. E nesse ajuntar de ossos tem barulho, tem rebuliço. Você não consegue entender nada, mas daqui a pouco aquilo que estava sem vida vai levantar. Ô glória, alguém entendeu? Aquilo que estava sem vida vai levantar. Atos capítulo de número 12. Pedro estava preso. Sim ou não? Estava preso. E é interessante que, irmãos, às vezes Deus responde aquilo que a gente orava, e a gente acaba não entendendo quando Deus responde. A igreja orando por Pedro. Tira Pedro da prisão. Aí Pedro chega, bateu na porta. Quem estava orando por Pedro? E quem estava batendo na porta? Não, diga comigo, a resposta da oração. Levante sua mão. Vai bater na sua porta. Sabe que você está clamando? Está tocando a campainha, eu acho que é o Mercado Livre. Eu comprei uma roupa lá para mim. Não, quando você... Ei, sabe aquela resposta da oração que você estava clamando? Papai mandou vir aqui, está indo de encontro à sua casa. E sabe o que diz o texto? Mas Pedro, perseverando em bater, e quando abriram, viram que era ele, e espantaram. Oh glória! Pedro bateu, ninguém abriu. Pedro bateu, ninguém abriu. Mas Pedro continuou batendo, continuou batendo. Tem gente que não entendeu ainda. Já orou, Deus respondeu. A resposta já chegou, e você vai ficar espantado. Por que recorrer a Deus em tempos de perseguição? Ele está disponível, ouvindo a nossa oração e respondendo-nos pela nossa perseverança. A dracma perdida fez com que ela tivesse algumas atitudes. Primeiro, você só procura aquilo que você tem certeza que é valioso para você. Então despertou ela tinha 9 ainda. Ela perdeu uma. Sabe o que ela fez? Ela acendeu a lamparina. Acendendo a lâmpada, o que ela visualizou? A sujeira. Aí uma vez que ela acendeu a lâmpada, ela pegou o quê? A vassoura. Começou a varrer. Não basta só varrer, não basta só acender. E ela começou a buscar com diligência. Eu vou encontrar. Eu só paro quando eu encontrar. Eu só vou parar enquanto eu encontrar. Como disse Jacó, eu só te largo quando você me abençoar. Eu só vou te largar. É perseverança, meu amado irmão. Não basta só orar, não basta só vir para oração. Tem que perseverar. A prova vai vir, o vento vai bater, vai vir a tempestade, mas eu vou continuar aonde papai me colocou. Eu não vou desistir. Lucas diz, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, quem bate abrir-se-vos-á. Eu falei que era 4 motivos, esse é o primeiro, subdividido em 2 tópicos. O segundo motivo por que recorrer a Deus em tempos de perseguições, diga comigo, porque Deus aborrece aqueles que perseguem. Como você não pode falar com o irmão que está do seu lado, a igreja votou para não cutucar o irmão que está do lado, mas você pode só olhar, uma olhadinha básica, ver se ele tem cara de perseguiçor. Só dá uma olhada básica, olha e volta, porque ele pode te perseguir só pela sua olhada. Hoje, eu louvo a Deus pela igreja Ágape,
que é uma igreja que não nos oferece trabalho, os trabalhos que a gente tem é do ofício pastoral. Tá tudo certo. Porque por onde eu passei, eu nunca persegui um pastor. Eu nunca fui desobediente à minha liderança. Nunca, nunca, nunca. E não concordando, mas eu nunca fui dentro de uma casa para derrubar a minha liderança. Eu nunca levantei uma calúnia contra a minha liderança. Eu não ficava falando mal da minha liderança. Mas quem me conhece sabe, quando eu estava e aonde eu estava lá, eu fui um defensor quanto mais da minha liderança, ainda não concordando. Quantas vezes eu chegava em casa, eu não vou ficar mais nessa igreja, não vou mais. Falei, calma gente, vai melhorar agora. Quantas vezes? Eu nunca persegui ninguém. Nunca falei, pastor, aquele irmão, sabe? Que tem gente que às vezes quer se aproximar da liderança do pastor para tentar queimar o outro. Você sabia que tem crente que persegue o outro, irmão? O que passa na mente de um cidadão desse? Querer levantar calúnia para chegar num ambiente aqui, irmão? Para fazer a obra de Deus? Perseguir, irmão? O versos de número 4. A gente tem aqui 4 versículos, o 4, o 5, o 6, o 9 e o 10. Diz assim, porque tu não é um Deus que tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, aborrece a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrece o homem sanguinário e fraudulento. O versos 9, porque não há retidão na boca deles, o seu íntimo são verdadeiras maldades, sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com as suas línguas, declara-os culpados a Deus, caiam por seus próprios conselhos, lançam-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se voltaram contra ti. Esse comentário de Salmos, ele fala uma coisa interessante, que os pensadores ocidentais, diferente dos orientais, conseguem separar pessoas dos seus atos. E a psicologia moderna faz isso. Ela consegue oferecer esse auxílio nesse sentido. Uma coisa é você, agora outra coisa é aquilo que você faz. Quem já ouviu aquela frase? Que Deus ama o pecador, mas odeia o quê? Isso aqui é mente ocidental. Oriental, quem pratica maldade é mal. Quando você vai para o Salmo 139, vamos ler para você ver. Salmo 139, põe para mim aí se tiver algum medianita de plantão. Salmo 139, versos de número 20 até o 22. Salmo 139, do 20 ao 22. No Antigo Testamento, quem pratica o mal é uma pessoa má. Olha o que diz. Pois falavam malvadamente contra ti, os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Versos 21. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem? E não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? 22. Aborreço-os com ódio completo. Tenho-os por quê? Inimigo. Porque gente má no Antigo Testamento, que pratica maldade, é o quê? Gente má. Pode uma árvore boa dar mau fruto? O segundo motivo porque a gente recorre a Deus em tempo de perseguição é porque Deus aborrece ou odeia aqueles que perseguem. Ei, Deus já está ao seu favor. Pode colocar para mim um slide. Olha as características dos que praticam a maldade. Os perseguidores, né, melhor dizendo. Praticam maldade, proferem mentira, sanguinário. Você sabia que tem gente que manda matar? Irmão, você sabia que tem gente dentro da igreja que manda matar o outro, irmão? Você sabia que tem gente da igreja que leva os irmãos para o PCC para as ideias? Aí, irmão, você não me colocou no ciclo de oração, nós vamos para as ideias, entendeu? Como assim? Você não deixou eu cantar? Nós vamos para as ideias com os irmãos, nós vamos no comando, irmão. Vou te colocar dentro do micro-ondas. E esqueceu que a gente está na época da air fry agora, não é mais micro-ondas. Os crentes, irmão. Eu me lembro, irmão,
Eu pastorei o Vazan, que foi uma faculdade para mim. Eu já terminei a faculdade, entrei na pós-graduação, fiz doutorado, mestrado lá. Primeira igreja que eu pastoreei. Acabou o culto. Tinha uma menina que chegou, pastor. A menina quer me bater, pastor. Eu falei, como assim, mano? A irmã já estava lá no escadão, sem chinelo. Baiano, mano. Que baiano quando vai lutar. Eu não queria entender. Por que baiano na hora da luta tira o chinelo, mano? Tirou o chinelo e falou assim, eu vou pegar ela pelos cabelos, pastor. Vou levar ela de lá de cima até lá embaixo. Simplesmente porque ficou com o marido dela. Simplesmente só. E o marido dela chegou em mim na sala pastoral e falou, pastor, quero separar, não gosto mais da minha não. Por que não gosta mais da minha? Porque flertou com a outra, é simples. Mas ela falou assim, vai levar, mas vai ir. Ô pastor, mas se ela colocar em mim, eu vou chamar os irmãos. Vou chamar, ele já ligou para os malandros, irmão. Chegou os loucos lá. E aí, o que é? Irmão, foi para as ideias. Os irmãos da igreja. Quem já tentou te travar na obra de Deus? Deixa eu falar uma coisa para você. Pastor Renato aqui. Jamais eu vou perseguir gente dentro da igreja. No dia que você achar que eu estou te perseguindo, vem conversar comigo. Vem conversar comigo. Jamais eu vou perseguir alguém. Jamais. Eu não sou homem para mandar direta para ninguém. Eu te levo na sala pastoral, eu falo na sua cara. Sou pastor, irmão, sou menino não. Eu sei que eu sou novo, fiz 22 anos agora. Foi. Fraudulento. Eu me lembro de um pastor que veio aqui na festividade. Ele teve que sair de Minas Gerais porque os pastores estavam indo para um sítio, todo mundo armado, ligando para as prostitutas vir. E quem não se fazesse parte dos esquemas, os caras tinham matador para matar os pastores, irmão. Para não denunciar a fraude. A essência deles, o íntimo deles era um mar. Sabe quem eles eram? Sepulcro aberto. Sabe o que é o sepulcro aberto? Diga comigo. Cheira mal. É o mau hálito da perseguição. Culpados. Mas sabe que Deus manda dizer para você nessa manhã? Fica tranquilo. Eu aborreço pessoas que perseguem. Se você está sofrendo uma perseguição, fica em paz. Eu sou um Deus justo. Eu já me levantei ao seu favor. Eles caem na própria armadilha. Armadilha. Não se paga o mal com o mal. Deus é vingador de todo mal. Ei, crente, falaram mal de mim, o que eu faço? Falaram de mim? Quem é ela? Quem é ele? Vou responder na altura. E Deus fala para você, apaga. Eu vou tirar satisfação. Calma. Calma. O Amã, ele queria matar o Mardoqueu simplesmente porque Mardoqueu não se encurvava diante dele. Ele foi para a casa dele, no quintal dele, ele fez uma forca para matar quem? Mardoqueu. Quem foi enforcado? Sabe que disse, Salmo 5, volta para o Salmo 5. Salmo 5. Versos de número 10. Declara os culpados a Deus, caiam por seus próprios conselhos. Os que te perseguem vão cair nos seus próprios conselhos. Eles vão se enrolar na própria corda, na própria palavra. Irmão, não dá corda para perseguidor. Não dá corda. Você já parou para analisar? Não faz nada. Você começar a fazer, vai se levantar. É assim. Você não faz nada. Fica na neutralidade. Às vezes vão te criticar porque você está parado ainda. Mas você começou a fazer, aí se levanta. Ninguém faz nada. Se levanta para fazer alguma coisa. Está se sentindo demais. Está querendo se aparecer. Isso aqui não acontece aqui. É nas outras igrejas.
Hebreus 10:30 diz: porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terceiro motivo. Dá um toque aí, porque deve ter travado. Por que recorrer a Deus em tempo de perseguições? Porque Deus torna a perseguição mais leve. Diga comigo: Deus torna a perseguição mais leve. Diga comigo: dando-nos força através da adoração. Vamos ler o versos de número 7. Verso 7. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. Em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Olha que bacana. Se Davi se inclina no momento de uma perseguição, e é nessa casa de Deus que ele está conseguindo se inclinar. Como que alguém consegue adorar no momento de uma perseguição, irmão? Então ele entendia que a força que ele ia receber, que ia tornar a perseguição dele um pouco mais leve, era estar onde? No centro da vontade de Deus. Já parou para pensar que o inimigo não quer que você venha ao culto? Por quê? Você já parou e analisou Mateus capítulo 13? A semente que caiu na beira do caminho. Quem comeu a semente? Quem comeu a semente? Alguém sabe? Quem? As aves. Quem são as aves? Disse Jesus. O diabo. Então diga comigo, a palavra do pastor Renato, o diabo não quer que chegue dentro do meu coração. Então o que ele faz? Ele faz com que você não compreenda. Por isso que a dispersão é preocupante. Gente que fica no culto conversando com o irmão que está do lado, que não presta. Hã? Alguns vêm dormir na igreja. Fica em casa, irmão. Quem já viu aquele vídeo na África, o irmão está dormindo no culto, o pastor foi dar um tapa na orelha. Sai da minha igreja. Sai da minha igreja. Igreja não é lugar de dormir, vai para casa. E aí eu falei: ei, tua mãe mandou vir por causa de enfermidade e tu está dormindo. Vá de minha igreja. Vamos implantar essa tática. Dormiu, vai tomar tapa agora. Irmão, se vê alguém dormindo, pode dar no meio da orelha. E manda um vídeo para ele: sai de minha igreja. Os visitantes falaram: eu não volto mais nessa igreja. Olha, tapa na orelha também, se sair da igreja. Ah, eu mandei para os irmãos. Teve um pastor que começou a ameaçar de morte quem saísse da igreja. Vou implantar a prática. Vem falar que vai sair para você ver. Vou levar você para as ideias. Não sair da minha igreja. Ô, gente, voltando para o texto, eu preciso melhorar, gente. Terceiro motivo por que recorrer a Deus em tempos de perseguições é porque Deus torna a perseguição mais leve, dando-nos força através do quê? Da adoração. Asaf disse: quase eu desviei, mas ele entrou no templo e o Senhor abriu os olhos dele. Quando você observa Abraão, como que ele foi fortificado? Dando glória a Deus. Salmos 84 diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Ainda no terceiro motivo, porque Deus torna a perseguição mais leve em tempo de perseguição, diga comigo: tirando os impedimentos do nosso caminho. Olha que diz o versos de número 8: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o teu caminho. Um caminho tortuoso, nós estamos aprendendo sobre geografia. Ontem eu expliquei que existia caminhos que levavam de Jerusalém, tanto para Galileia como para o sul, perceba, deserto, para o deserto do Sinai. Tinha um caminho da costa que pegava a estrada real, que atravessava, subia, descia o Vale de Cedron, subia o Monte das Oliveiras, descia por Jericó, atravessava o Jordão, andava toda a região de Decápolis, atravessava o Rio Jordão e chegava na Galileia, caminho da costa. Tinha a caminho da leste, que é do mar Mediterrâneo, que saía de Jerusalém, passava por dentro da Galileia, por dentro de Samaria. São caminhos que tinha.
Dentro desses caminhos, era um caminho perigoso, porque foi ali que um homem descendo de Jerusalém para Jericó, foi assaltado e foi espancado. Roubaram e bateram nele, deixaram ele meio morto. Porque esses caminhos tortuosos, o caminho que era estreito, eles se escondiam nas cavernas, nas curvas. Então o salmista está falando: Senhor, o Senhor tem que me guiar, me guia, Senhor. Eu preciso que o Senhor me guie no caminho da sua justiça. E por causa desses meus inimigos estão doidinhos para me derrubar. Me guia nesse caminho de justiça e dá uma planada. Sabe como vem a máquina, irmão, que vai abrindo o caminho, aquele caminho reto para você passar. E o terceiro motivo por que recorrer a Deus em tempo de perseguições é que o Senhor torna a nossa perseguição mais leve. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai abrir os caminhos para você. Levante a sua mão, levante. Diante dessa perseguição dos perseguidores, aqueles que te caluniam, eu não sei a prova, eu não sei o que está tentando te parar, mas o Senhor está dizendo para você: eu vou dar uma acalmada nesse negócio aí, eu vou abrir o caminho para você. Você tem a minha palavra, diz o Senhor. Ó, diga comigo: eu e Deus é a maioria. Você sabia que o diabo quer te matar? Alguns aqui já tinha a chamada, o diabo quis matar no ventre. Teve gente aqui que quase não nasceu. Outros tiveram uma infância conturbada com traumas. Por quê, irmão? Desde a infância a luta. Porque o diabo já sabia do grande plano que Deus tinha na sua vida. O diabo falou assim: vamos matar todas as crianças. Até criança de 2 anos aqui, vamos matar. Deus, sabendo disso, Joquebede, Deus deu uma estratégia para ela. Escondeu o menino. Ô irmão, olha o que Deus faz. Aí colocou ele lá, próximo ali aos juncos. Hatshepsut, filha de Faraó, viu. O decreto era para morrer, mas ela achou, falou: o filho é meu. E pagou para a mãe cuidar. Isso aí não deu nem glória. Você sabia que o diabo faz reunião, irmão, para como tentar destruir você? O diabo sabe os gatilhos que te dão ansiedade e depressão. Ele investe nisso aí, irmão. O diabo é assertivo. Você já parou para analisar que ansiedade, irmão, dá do nada. Do nada, assim. Você falou: meu, eu estava bem. Do nada, Lídia. Viu um gatilho aqui, irmão, você viu? Você já... Pessoas que tiveram, sabem do que eu estou falando. A luta para se manter em pé. E eu tenho uma palavra de Deus para alguns aqui. O diabo está fazendo algo para tentar destruir alguém. Tem gente fazendo macumba para crente, sabia? Mas não tem problema, macumba não pega em crente. Eu vou falar de novo: macumba não pega em crente. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Pastor, mas falaram que vai levar para a Bahia. Pode levar para Dubai, meu amado irmão. O nosso Deus é o Deus poderoso que nos guarda. Aleluia! Como diz o salmista: eu vou levantar meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, porque aquele que te guarda não tosquenejará. Não tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não vai te molestar de dia, nem a lua de noite. O Senhor vai te guardar de todo mal. Guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, diz o Senhor. O rei da Síria, dentro do seu QTH, QSL. Os irmãos aí da portaria sabem, né? Os irmãos falam: pastor, você está por dentro. Vamos fazer uma estratégia, vamos pegar Israel ali, ó. Israel passa naquele caminho. A gente vai marcar uma emboscada. Eu vou marcar um laço. Eu vou criar algo
Ô, irmão, você sabia que hoje, através do chat GPT, a pessoa cria um vídeo de você fazendo uma coisa que não é você? Sabia? Esses dias pegaram uma pessoa. Posso falar? Que foi vender coisas lá na parada LGBTQIA+. Posso, amor? Eu não posso falar porque ela não permitiu. Mas foi para essa parada vender coisas na parada lá. Aí fizeram um vídeo dele beijando um travesti. Irmão, e parecia, irmão. E se às vezes alguém está criando algo, fazendo um fake para te derrubar? O diabo está marcando a estratégia para derrubar alguém aqui, para escandalizar. Antes de você julgar, analise. Preste atenção para você não ir liberando palavra. Tome cuidado. Israel passa naquele caminho. Mas Deus revelava para o profeta, dentro de casa. O profeta Eliseu falou assim: o rei de Israel, o rei da Síria está criando uma estratégia num caminho de emboscada. Vai por aqui. Levante a sua mão. Levante a sua mão. O diabo está tentando amar um lugar de estratégia para te derrubar. E Deus está dizendo para você: troca a rota. Deus está falando para você, você estava querendo ir para um caminho, não estava? Você falou, olha, eu vou fazer isso. Deus está falando para você, não vai por aí. Troca só a rota, você vai continuar sabe, você está indo para o projeto, lembra? Você falou, vou fazer isso. Mas você ia fazer de um jeito, Deus está falando para você, não é desse jeito, só muda. Esse é o projeto que eu te dei, é isso que é para você fazer, mas não é desse jeito, faça do outro. Ó, Deus está revelando aqui, porque Ele está marcando uma emboscada, Ele vai te derrubar, vai gerar um problema para você. Já estou te revelando no culto de domingo. O pastor Renato está sendo usado por Deus para te falar que Ele vai te derrubar nessa estratégia. Mas Deus falando assim, ó, continua, o projeto é meu, eu estou patrocinando, só não vai por esse caminho, eu vou te dar outro caminho para você, diz o Senhor. Provérbios 3 diz, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribe no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E eu encerro aqui nessa manhã, o quarto motivo, porque recorrer a Deus em tempo de perseguição. Diga comigo, porque Deus é o nosso escudo, em quem podemos confiar. Versos de número 11, quem pode ler comigo? Versos 11. Está escrito: mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Sabe por que a gente recorre a Deus em tempo de perseguição? Porque Deus é o nosso escudo, em quem a gente pode confiar. Sabe aquela pessoa que você falou, ela falou assim, não, pode contar comigo. Quando você precisou, nem te respondeu. Visualizou a mensagem e não respondeu. Te deixou na banguela. Mas Deus, socorro presente na hora da angústia. Quando eu prego, eu dou trabalho, pro diácono, O salmista podia alegrar-se, pois sua confiança estava em Deus, sendo que a confiança era uma forma de defesa. Confiar em Deus é uma arma poderosa para vencer as perseguições. Aí eu pergunto para você, as suas ações, as nossas ações, refletem confiança em Deus? Eu queria que você, abra para mim por favor, Jeremias 17, abra comigo também, ou quiser analisar no texto. Põe aí, Jeremias 17, versos de número 5. Deixa eu falar uma coisa, a ideia central do Salmo 5 é expressar confiança em Deus no dia das perseguições. Olha que diz, para aqueles que querem confiar não em Deus, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia em quem? Que faz da carne o quê? E aparta o seu coração de quem? Aqui não está falando que você não pode confiar no homem, as pessoas interpretam errado esse texto. Confiar na pessoa é a base do amor, é confiança, irmão. Você tem que confiar no irmão. A Bíblia manda você dar a vida por ele, você não vai confiar nele. Mas se ele falhar, o problema é dele que falhou.
Entendeu? A sua maldade não pode atrapalhar a minha bondade. Cada um dá o que tem. Você não pode ser digno de confiança, mas eu vou insistir em confiar em você de novo. É a palavra que você está liberando que vai fazer diferente? Eu confio na sua palavra. Eu vou te dar um voto de confiança. Mas de novo, eu tenho que confiar. É a base do amor. Maldito o homem, diga comigo, que confia em si próprio. Faz do seu braço, o seu braço a sua própria força. Então aquela pessoa que fala, não vou confiar em Deus. Pessoas com essa característica, aos resultados. Versos de número 6. Porque será como o quê? Uma tarmagueira onde? No deserto. E não sentirá o quê? Quem não sente é que não tem sensibilidade. Pessoas que confiam em si não têm o quê? Sensibilidade. Percepção. Antes morará onde? Lugar seco. Terra seca. Não tem fertilidade. No deserto. Terra salgada e, diga comigo, inabitável. Diga comigo, gente dessa categoria são gente solitárias. Andam sós. Não tem ninguém. Porque quem quer andar com terra seca, irmão? Pessoas que confiam em si. E o quarto motivo por que recorrer a Deus em tempos de perseguições é porque Deus é o nosso escudo em quem a gente pode confiar. E aqui eu mostrei que tem gente que confia em si. Agora nós vamos para o 7. Bendito é que confia em quem? E cuja esperança é quem? Características de quem confia no Senhor. Vai. Porque ele será como árvore plantada onde? Junto às águas, que estende as suas raízes para onde? E não receia quando vem o quê? Pode vir o calor, tá batendo, não tem problema, porque eu sei aonde eu estou firmado. Eu sei de aonde está vindo os meus nutrientes. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga e não deixa de dar fruto. Levante a sua mão, meu irmão. Deus é o teu escudo, é o teu socorro, em quem você pode confiar. Salmo 115, versos 9. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio, o teu escudo. Porque Deus é o nosso escudo. Diga comigo. Trazendo-nos proteção. Versos 12. Pois tu, Senhor, abençoará o justo. Circundá-lo-ás da tua benevolência, como de um escudo. O salmista entendia que seria cercado pelo grande escudo. A expressão no hebraico não é um escudo pequeno, diga comigo, um escudo grande. Ficaria protegido, trazendo bênçãos. E eu quero te convidar, nesta manhã, a se levantar, para a glória de Deus. Não tira os slides não. Deixa eu dar trabalho aqui para o diácono. Você está se sentindo desprotegido no momento da perseguição? Sabe o que o salmista disse no 23? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Por que ele não teme? Porque Deus está comigo. Deus levou Israel para um beco sem saída. Os perseguidores vindo de forma quanto mais para destruí-los. Mas quando Deus te levar para um beco sem saída, Ele tem um escape para você. Eu quero chamar a banda aqui. Sabe o que diz o salmista? No Salmos 27, 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Conclusão, motivos por que recorrer a Deus em tempos de perseguições. Porque Deus estará sempre disponível para nos atender. Porque Deus aborrece aqueles que perseguem. Porque Deus torna a perseguição mais leve. Porque Deus é o nosso escudo.